Vinícius e Yuri, eu pergunto pra vocês o que tá acontecendo com o mundo, por que a gente tá vivendo esse caos que a gente tá vivendo, esses tempos que parecem ser assim de depravação e uma cultura que tá apodrecendo. Queria entender por que isso tá acontecendo. Cara, eu acredito que cada vez mais a gente tinha perdido o significado da vida. E por perder o significado, a gente vai buscando esse significado em coisas mais fúteis. E por buscar em coisas mais fúteis, a gente vai perdendo cada vez mais a profundidade do que é ser humano, do que é estar vivo. Mas por que a gente foi perdendo? Por causa de toda a construção social, ao meu ver, por causa de toda a construção social que vai tirando dos princípios e vai colocando em buscas mais rasas, cada vez mais. Como, por exemplo, mais busca por ter e menos busca por ser. Se a gente buscasse mais ser, o ter viria como consequência. E as coisas teriam mais sentido quando a gente tivesse. Já comecei meio filosófico demais, mas enfim. Mas em algum momento, será que a gente soube esse significado? Então, pra poder ter perdido? Eu vejo que desde os primórdios da humanidade os problemas são mais ou menos os mesmos, né? Se a gente olhar para o período pré-socrático lá, eles discutiam mais ou menos as mesmas questões que a gente discute hoje em dia. Então, eu concordo que a parte do sistema, num sentido geral, social, político, econômico, cultural principalmente, tudo isso vai moldando o senso do que é bom, belo e verdadeiro, né? O sentido da moral, o sentido do que realmente vale a pena ser vivido na vida ou como essa vida pode ser bem vivida, vamos dizer assim. Uhum. E aí a gente tem diversas formas de enxergar tudo isso, né? Como, de fato, enxergar a realidade, como permear por ela, como ser, né, dentro dessa realidade. E a partir do ser genuíno, essencial, aí sim o ter, né? E o ter não como um sentido, né? Porque a gente tem, vamos dizer assim, duas formas de olhar para o objeto, que é o sentido utilitário da coisa. Isso aqui é uma caneca, serve para a minha pessoa para tal função. E o outro sentido é o como eu me sinto tendo a caneca do Sem Groselha em minhas mãos. Como o meu ser se sente diante desse objeto, dentro dessa realidade. Então, se a sociedade julga que há status, por exemplo, estou com a caneca do Sem Groselha na minha mão, isso gera um status, isso gera uma percepção de branding, de marca toda e tudo mais, que vai me fazer sentir um certo empoderamento, um certo local assim. Se eu me apego a isso e eu vou atrás disso, eu tô indo para um caminho meio tortuoso, vamos dizer assim. Mas por que isso é errado? Mas por que isso é errado? Eu vejo que não é errado. Na minha visão, não é errado. Porém, sucumbir a essa experiência vai te fazer buscar a tua experiência como ser diante dos objetos e das conquistas e do ter, num sentido geral, né? Vai te fazer ficar alienado nessa busca. Então, o camarada vai ter essa caneca aqui do Sem Groselha. Daqui a pouco, na minha ambição, eu quero ter, sei lá, a caneca do Flow, daí depois do cara lá dos Estados Unidos, lá, o Joe Rogan, entendeu? E aí eu vou ficar sem fim, tipo, nessa ambição e tal, mas aonde isso quer me levar? Vira tipo um Thanos da caneca, buscando as canecas do infinito. As canecas do infinito, Cara, mas por que é errado esse tipo de busca? Isso que eu não entendo, assim, como que eu escolho a quais vontades eu devo sucumbir e quais não? Perfeito. A busca por ter, no caso, por que ela seria errado? Eu não vejo ela como sendo errado. Eu só vejo ela como sendo errado no sentido de que achar que o ter externo vai preencher um vazio interior. Nesse sentido, tipo, por exemplo, não é errado ter um Porsche, é massa pra caralho, deve ser, não sei, não tenho. Mas querer comprar um Porsche achando que aquilo é o que vai te trazer única e exclusivamente a felicidade, porque daí você vai poder ser visto pelos outros. Sim. E aprovado pelos outros, cara, esconde um vazio interior gigantesco. O Porsche te leva do ponto A ao ponto B, assim como um Kwid, um Mob, etc. Mas, obviamente, até você alcançar o Porsche, digamos assim, você também tem que aprender sobre ti mesmo nesse processo. Se você está tentando buscar apenas o Porsche sem querer aprender sobre ti mesmo no processo, é uma busca meramente fútil. Eu acho que até fica interessante porque, às vezes, esses símbolos eles se tornam a concretização de uma etapa da jornada. E aí, às vezes, o prazer do objeto em si não é só pelo objeto, mas também por te remeter ao que aconteceu. Sei lá, eu adoro ter a placa do YouTube. Sim. Qual é a utilidade prática de uma placa? Cara, nenhuma. O Porsche, tipo, tu anda e é massa.
Mas agora uma placa do YouTube é nenhuma, mas eu adoro que ela esteja aqui. Qual é a utilidade de uma medalha olímpica, por exemplo? Nenhuma. Exato. Mas qual é a utilidade de todo o esforço que o atleta faz até conquistar o pódio? Porra. Tudo. Toda a jornada dele. Então, nesse caso, um objeto externo que premia um esforço interno, show de bola. Mas agora, se você busca meramente o objeto externo para suprimir uma falta interna, de nada adianta o objeto externo, porque o objeto externo se corromperá. Um Porsche do ano já não será mais o Porsche do ano no que vem. Entende? Nesse sentido. Mas o fato de você ter conquistado o Porsche, a medalha, etc e tal, não vai sair de você. Porque você sabe que você é capaz de conquistar aquilo. Se você conseguir fazer a jornada até a conquista valer a pena, o prêmio em si é apenas uma consequência material da tua jornada, da tua conquista interna. Entende? É como se fosse uma materialização de um símbolo interno já. Então, nesse caso, não é fútil. Mas eu tenho a sensação de que hoje esse não é o principal problema. Porque eu acho que seria melhor uma sociedade que se preocupa muito em conseguir esse tipo de coisa do que uma sociedade hoje em dia que tem algumas pessoas que se preocupam muito em conseguir esse tipo de coisa, conseguem, e esfregam na cara de uma população que não consegue nem se mexer pra tentar ter esse tipo de coisa. Eu acho que seria menos ruim se essa população conseguisse. Tipo, a galera tá meio que anestesiada na parada. Então, e até pegando esse exemplo do Porsche, né, porque, por exemplo, a gente tem pessoas, tá, que vão ter o Porsche porque sonham em ter o Porsche, isso é uma conquista, reflete uma jornada pessoal da pessoa, e eu acho que isso é maravilhoso num sentido de expressão até artística sobre a vida, sabe? Tipo, pô, é o meu lifestyle, é aquilo que eu acredito, eu gosto de velocidade, eu gosto de um carro esportivo e tal, eu tenho condições, trabalhei para isso, trabalhei com o meu sonho, sei lá o que, tive condições para isso, legal. Mas agora, o camarada que chega aqui e joga a chave do Porsche em cima da mesa pra gerar um status social, sabe? Aí sim eu concordo com o Vinícius de que é uma falta interna que está sendo expressada externamente, sabe? Da mesma forma, como, por exemplo, quem fica muito só, por exemplo, pensando no corpo, sabe? Só corpo, esquece o mental, esquece outras questões, às vezes esquece outro lado da vida, ou o cara que só trabalha, esquece da família, esquece desse outro local. Então, esse ter nem só de objetos, né, mas de expressão da vida, eu acho que a gente precisa olhar para um local mais íntimo disso daí. E é lógico que tu comentaste uma questão visceral, né, que é a desigualdade social, que é, o cara tem um Porsche e os outros lá não tem nem comida para comer. Porém, matematicamente, a fome no mundo já foi resolvida. Sabe? Matematicamente... O problema é logística. O problema é logística. Então, o que eu acho, tá? Agora vou botar uma outra peça dentro da jogada. A gente está culminando num desenvolvimento tecnológico da humanidade, que é a inteligência artificial, certo? A inteligência artificial, teoricamente, é a última invenção que o homem vai fazer. Porque ela vai ter um raciocínio lógico dentro de uma lógica não socrática, mas dentro de uma lógica numérica, ok? Vale ressaltar isso, que vai chegar numa solução quase perfeita, que a gente não vai conseguir. De tudo. Tipo, curas para o câncer, para isso, para aquilo, desenvolvimento de remédios, né? Cálculos de física avançadíssimos, etc. Então a gente presume que com a IA a gente vai atingir uma certa homeostase aí de bem viver e talvez ela resolva essas questões. Mas aí tem um outro ponto. Por quê? Será que os poderosos do mundo querem que essas questões sejam resolvidas? Será que o lobismo, né, faz bem para o capitalismo resolver as questões? Essa é a questão. É que eu penso assim, tem inúmeras questões que seria excelente resolver. Sei lá, taxas de homicídio, a fome, várias coisas que são... Pô, o ideal é resolver. Só que esse resolver sempre exige atenção para tu pensar se esse resolver não é, às vezes, diminuir o de quem teve mérito, entendeu? Tipo, eu acho que a balizar todo mundo pra baixo. Não pode balizar todo mundo pra baixo pra solucionar o problema. É isso que eu penso. Que tu tem que resolver, só que as pessoas que são melhores em alguma coisa ainda tem que continuar sendo recompensadas por serem melhores. Porque eu acho que uma sociedade que recompensa coisas que são boas e melhores é uma sociedade que caminha bem. O problema hoje é que a sociedade recompensa coisas que não são melhores. Que são, tipo, essas ilusões até mesmo que tu trouxe. E aí a sociedade vive nesse caos, né?
de certa forma, até um colapso que talvez a gente esteja vendo, né? Eu não sou um cara tão esperançoso, tu é um cara esperançoso. Não, cara, nada. O que tu acha que tá acontecendo e que vai acontecer, assim? Eu tenho uma tendência ao pessimismo natural. Então eu acho que a gente tá cada vez mais trilhando por um caminho meio que sem volta, assim. Se a gente parar pra pensar em princípios, cada vez mais a sociedade tem menos princípios. Uhum. E aí, com o avanço tecnológico, etc e tal, é como se a gente tivesse, agora, só fazendo paralelo com o Porsche lá, brincando, é como se a gente estivesse indo a 200 por hora num Porsche, só que é um abismo lá na frente, entende? Sim. Então é melhor que a gente estivesse indo caminhando de boinha pra esse abismo, se é que ele vai chegar. Cada vez mais a gente vai perdendo esses princípios no sentido de que, hoje, vale mais a pena, digamos, viralizar na rede social, qualquer coisa do tipo, do que realmente criar um conteúdo denso que vai ajudar alguém. Vale mais a pena, sei lá, tirar minha roupa aqui e começar a dançar pra viralizar esse podcast do nada, inclusive começar meu strip aqui, do que eu começar a falar conteúdo, entende? Sim. Porque atingirá mais pessoas e eu serei mais visto. Então, é sempre essa alimentação do ego. Isso acaba levando a gente pra um certo tipo de destruição também. É que o próprio mecanismo pelo qual funciona a rede social... Cara, é uma imbecilização massiva. Isso é o que eu vejo, tipo, é uma imbecilização massiva. Sim. Não necessariamente tem... Claro, tem a ver com capital, tem a ver com poderosos querendo controlar, mas eu acredito que o principal controle dos poderosos, digamos assim, é um controle meio que mental, no sentido de manter a gente querendo coisas que não necessariamente vão fazer a gente melhorar como ser. Mas isso Então, não é uma ilusão de que há um controle deles? de maneira alguma. Tu acha que existe, de fato, um controle? O próprio governo te controla o tempo inteiro. Dizendo o que é certo, dizendo o que é errado. E o governo está submetido a outra potência, provavelmente, né? O Adam Smith, que é o pai da economia moderna, ele vai nos trazer um estudo onde a gente tem certas forças que controlam, né? O poder, vamos dizer assim, ele vai começar assim nas massas e etc, só que as massas são controláveis, ok? Então, o último poder, em última instância, é a economia. A economia controla a política, em última instância. Então, se o político, vou fazer uma lei e tal... E, cara, rola um boicote econômico de grandes bilionários, etc. Ou bolsa de valores, mexe, o político tem que se adaptar. Não tem jeito. Olha o que aconteceu, por exemplo, DeepSeek da China, né? A China deu um peido e explodiu a bolsa de valores americana lá. Em um dia, perdeu $1 trilhão. Cara, os caras têm que se mexer. Sabe? Eles têm que... É um jogo de interesses, é um jogo muito bem elaborado, que é a guerra da retórica, né? Nós estamos vivendo uma guerra fria, que é a guerra da retórica. Por que guerra da retórica? Porque é uma guerra de narrativas, né? Uma guerra de narrativas. Então, Elon Musk, por exemplo, está agora com a lista lá do Epstein na mão, que é super cabuloso, super tenebroso. Tirou os nomes que pagaram pra tirar. Tirou os nomes que pagaram. Ele tá investigando com aquele departamento dele empresas, né, setores, no caso, que tem falcatruas, tem desvios de verba, etc. A gente sabe que isso tem, né, e que bom que ele tá fazendo isso, só que eu tenho um outro lado dessa história. Porque ele tem interesse nisso. Ele também já tem o nomezinho dele em algum lugar daquele lá. Entendeu? Então ele também tá pagando o próprio inimigo com a narrativa dele. Ele domina o X, ex-Twitter, que é uma grande rede social, e ele controla o que pode e não pode lá. É uma empresa privada, né? Mas ele tem uma tendência a ser bem liberal, assim. Na narrativa, sim, né? Mas aí que tá, a gente vive guerras de narrativas. Inclusive, isso que ele falou é uma coisa muito importante, porque a gente, há 100 anos atrás, não tinha o consumismo como a gente tem hoje. As classes mais pobres, elas tinham os itens de necessidade, né, as suas questões para sobrevivência, segurança e a base da pirâmide de Maslow, mas depois elas não tinham esse desejo de comprar a roupa cara, o carro caro, etc, etc, etc. Então os bens de consumo, eles foram implantados como uma medida, e aí rola toda uma engenharia social que começa, inclusive, ao meu ver, com o sobrinho do Freud, que... Como é que é o nome dele? Bernard, né? Acho que é. Acho que é Bernard Freud. É Bernard alguma coisa, não me vem agora, mas o sobrinho do Freud. Freud é o pai da psicanálise, né? Que inventou a psicologia, vamos dizer assim, como a gente conhece em termos gerais, assim, né? Tem vários outros, mas ele é o manda-chuva dessa coisa. Então, o sobrinho dele olhou, eu consigo usar isso aqui para marketing. E aí o sobrinho dele pegou os conhecimentos do Freud de compreender os poderes ocultos que movem as pessoas, né, a libido, etc e tal. E como que eu uso isso? Então,
o ato, por exemplo, das mulheres começarem a fumar lá nos anos 1920, mais ou menos, foi um ato de marketing usando simbologia, assim, ó, finesse máxima, porque tava tendo uma revolução feminista na rua, uma passeata, ele contratou mulheres que eram bem vistas na sociedade para fumar, porque ele fez um estudo da psicologia em cima do símbolo do cigarro. O que representa o cigarro? Símbolo fálico. Representa um falo. Poder. Representa o poder. Então ele estava dando o poder, a liberdade nas mãos das mulheres, entendeu? E ele construiu toda essa narrativa, toda essa propaganda, e no ato revolucionário feminista tinha mulheres fumando, logo se implantou na massa coletiva que era bonito, bom, belo e verdadeiro fumar. Então, a partir daí, se instaura um poder na cabeça da pessoa, um desejo que não existia, um hábito, né? Olha o quão profundo é isso, um hábito se instaura numa sociedade. Fazia mal, visivelmente. E uma perversão do que é bom, belo e verdadeiro. Total. E aí o bom, belo e verdadeiro se torna a rebeldia feminista, digamos assim, e depois a Marlboro entra no mercado falando que pra você ser o herói, digamos assim, você precisa fumar pra conseguir ser um bom cowboy. Exato, né? daí Marlboro pegou o gancho, daí o homem másculo também tem que fumar, e o cigarro era mais forte, né? O das mulheres era o Lucky Strike. Exato, e depois dos homens o Marlboro. E depois a Marlboro começa a colocar marketing em cima da Fórmula 1. Então temos, pra você ser rápido, forte, etc., o herói, a velocidade, tem que fumar. E aí se torna uma... Mas assim também com eletrodomésticos, Exato. com várias coisas, sabe? É tudo meio que foi implantado. Gostou desse corte? Deixa o like e inscreva-se no canal.